Só pode ser Deus. Com Márcia Gurgita. Financeiramente eu já estava realizada, né? Já estava pagando as minhas contas, já tinha um outro patamar de glória, um outro nível de glória, assim como diz a nossa amiga Priscila. Beijo, Priscila. E ali eu falei, cara, para eu ir para esse novo nível, eu tenho que largar essas empresas. Só que aquilo já me dava uma renda confortável, né? Mas eu sabia que o precatório podia mudar muito a minha vida, além do que eu estava ali. Mas era um risco, porque também podia dar errado, né? E eu falei, Deus, e agora? E aí eu orei a Deus e fui lá pro monte. Cheguei lá no monte e uma senhorinha me entregou um mistério e foi uma coisa linda, que ela falou assim, abre a mão aí. Eu vejo descer na sua mão um pó de ouro. E daqui para frente, pela sua escolha, onde você colocar as mãos, vai dar certo. E eu falei, glória a Deus. E ali eu entendi que era para eu ir e que eu podia ir de olhos fechados. E não deu outra. Né? Deus foi tão perfeito que com 4 meses eu já estava ganhando muito mais do que eu ganhava com as empresas anteriores. Mas eu tive que ter a coragem de largar. Né? A gente tem que aprender a renunciar. Né? Era o meu outro nível. Era o nível que eu tinha que dizer assim, cara, mas aqui está confortável. Mas eu quero crescer. Só que o meu crescimento, ele estava linkado a eu ter que abrir mão de algo que eu já estava muito tranquilo. É um risco, entendeu? É um risco. E é um risco. Agora, interessante é que se você olhar para Davi, qual era o risco que ele tinha de continuar no anonimato? Isso. Ele ia continuar cuidando de ovelhas, né? Talvez matando urso, talvez matando leão, continuando fazendo a mesma coisa. Uma promessa. E sem ninguém saber, carregando a promessa a vida toda. Né? Mas quando ele assim, né? Exatamente, por que a gente não se mexe para fazer a nossa promessa aparecer? É isso. Né? O que a gente tem, qual é o impedimento que faz, o que nos impede de dar o próximo passo para falar assim, Deus, o que eu tenho que arriscar hoje? O que eu tenho que renunciar hoje para viver a minha promessa? Isso. É ter coragem de falar para Deus assim hoje, olha aí, ouvinte, presta atenção que você vai falar para Deus hoje, presta atenção que isso é profético hoje aqui. Fala, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, diga o que eu tenho que renunciar, diga o que eu tenho que literalmente abrir mão para ir para o próximo nível, porque eu estou... Pisa que eu entrego. Mas aí no capítulo 3, Deus coloca ele numa rota inesperada. Qual é a rota? A rota do Jordão. Eita. As geleiras estão se dissolvendo, a água está enchendo, período da primavera, entre março e maio, o Jordão está transbordando, tem descendo cachoeira, tem água da margem, e Deus diz assim para Josué, vou dar um segredo para você, uma direção para você. Quando a presença aparecer, a arca foi erguida, os sacerdotes vão conduzir a nação, aonde quem estiver fazendo qualquer coisa, pare, olhe para a arca e tome uma atitude. Qual é a atitude? Siga. Qual é a atitude? Caminhe. Qual é a atitude? Prossiga. E estou sentindo Deus para liberar essa palavra para a sua vida. Josué tem a promessa, mas eu quero que você entenda que promessa sem direcionamento não adianta de nada. Ele tem uma direção. Qual é a direção? Atravesse o Jordão. Como eu vou atravessar o Jordão se o Jordão está transbordando? Nós, eu e a pastora Márcia, tivemos a oportunidade de ver as geleiras do Negueb se dissolver, de olhar para o Jordão onde eu entrei e fui batizada e ver o nível de profundidade que ele tem. Aleluia. E Deus falou comigo. Deus disse assim, o que eu quero ensinar a Josué é que pisar é a parte dele, mas segurar a pressão é comigo. Aleluia. Eu quero liberar isso para a sua vida. Eu quero liberar para a sua história que você está com medo de colocar o pé porque você não quer sofrer pressão. Aleluia. Você não entendeu. Há um Deus dizendo assim, aonde você colocar o pé, eu garanto a terra. E Josué entende que ele disse, quando os sacerdotes colocarem o pé, vai haver um divisor de águas no Jordão. A água que vem de cima, eu amparo. A água que vem de baixo, eu faço escoar. O que a senhora quer dizer, pastora? A minha posição é passar. E a de Deus é segurar a pressão para que não me alcance. Talvez você está sob pressão e Deus está dizendo assim, transfere para mim. Só coloca o pé na direção daquilo que eu quero cumprir através de você, que a pressão que vai vir sobre ti, eu amparo. Meu Deus. Hoje, nessa noite, há um Deus dizendo para você,
Faça como Josué, vá para o meio do problema, porque a pressão Deus ampara, a pressão Ele segura. Ele segurou, irmãos, foi muito além, foi muito maior do que abrir o Mar Vermelho, porque Ele abriu o Mar Vermelho em 2 barreiras, em 2 plataformas, mas no Jordão foi diferente. No Jordão, a água que vem de cima Ele ampara, a água que tem de baixo Ele retira. Ele está dizendo assim, Josué, o que está te pressionando, eu seguro, e o que está no nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Essa palavra lembra que independente de tudo que você está enfrentando, Ele é o único que chega quando todos vão embora. Aleluia. Então confia, descanse, que essa noite o teu coração possa ser aquecido pela unção que está nesse ambiente. Você vai viver um tempo diferente. Pode acreditar nisso. Só pode ser Deus. Aleluia. Que nós conseguimos entender que tem coisas que só... Que Deus está com você? Quero fazer essa pergunta a você, ouvintes do Só Pode Ser Deus. Até que nível de situação você consegue confiar que a má notícia pode te abalar? Ou você consegue reagir, como diz no Salmo 112, o verso 7. Não temerá mais notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Existe notícia que te assombra e existe notícia que te deixa sem reação. Mas hoje a maior notícia que você pode receber é que Jesus te ama. E Ele te ama tanto, mas tanto, que hoje Ele afirma para você, nada nem ninguém pode abalar a aliança que nós temos. Meu Deus. Isso é tão valioso quando você tem a certeza que tudo pode passar, mas as promessas de Deus, elas permanecem fiel para aqueles que acreditam que Ele pode fazer. Então hoje eu quero que você que está aí, está sintonizado, eu quero que você convide alguém, avise alguém, começou. Talvez você está aí, estava desatento, preocupado, mas para nesse exato momento para ouvir o que o Só Pode Ser Deus tem para transmitir para você. É com toda a alegria que nós começamos esse programa hoje, cheio da presença do Senhor. Então fica ligado, porque tem coisas grandes para acontecer. Até circunstâncias, né? E perguntando a nós mesmos assim, quando é que eu saio desse barco, né? Quando que essa história muda? Será que eu vou conseguir passar por isso? Mas Deus nos lembra que a nossa força não vem apenas daquilo que nós conseguimos fazer. Sim. Mas ela vem daquele que nos sustenta, né? E quem nos sustenta é o céu. A gente sabe que Deus, que a gente tem momentos com Ele que a única coisa que podemos fazer é continuar confiando, porque é o que nos resta, a gente não tem mais o que fazer. E o interessante é que quando a gente não tem mais o que fazer, é o momento dele entrar. E Deus hora permite que isso aconteça, porque quando a gente consegue fazer alguma coisa, dificilmente a gente reconhece que foi Deus que fez. Não é assim algo que Ele faz assim, Ele fala, peraí, você tá ligada demais aí, achando que é você que faz, que é você que resolve, que é você que... Peraí, deixa eu te mostrar aqui que o controle é meu. Você até tem que estar à frente no projeto. Porém, contanto, todavia, você tem que entender que se eu não estiver nele, você não pode seguir. Então deixa eu segurar um pouquinho aqui, esse teu projeto aqui, para você entender que agora só eu posso fazer. E aí Ele te tira de cena para você reconhecer que até ali você foi, mas dali em diante você não consegue mais. E aí a gente admite e permite que Deus entre. Porque a gente por vezes é egoísta, né? Tô resolvendo, eu sou boa, eu sei fazer, eu vou seguindo, eu vou criar e tá tudo bem, porque eu tenho fé, mas assim, beleza, eu também sou inteligente, eu tô fazendo. Mas eu tenho meu plano B. Exatamente. E aí as coisas vão dando certo, porque a gente, né, se planejou para isso e tudo bem, não tem problema nenhum em dar certo. O problema é acreditar que só deu certo porque a gente fez. Porque na verdade só deu certo porque a gente tem um Deus que nos deu sabedoria para que aquilo... Vai dizer, deixo-vos as paz e a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. A paz de Cristo nos confunde, nos surpreende, porque imagine alguém dizer para você que o seu amigo está morto
E você naquele exato momento dizia onde ele está. E a Bíblia diz que Maria e Marta o conduz para o sepulcro. E ele olhando para o lugar onde uma caverna está lacrada por uma pedra, ele ora. E a oração dele é essa. Ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, obrigado porque me ouviste. Mas ele continua morto. Ele continua enterrado. E Jesus está orando, agradecendo que o resultado vai aparecer. E ele ainda confessa na oração assim: só estou dizendo isso porque a multidão que está aqui precisa crer que tu me enviaste. Aleluia. Uma oração de confiança é uma oração que você não precisa do resultado, mas existe alguém perto de você que precisa. Aleluia. Jesus, ele faz isso. Ele ora agradecendo que a oração dele já foi ouvida. E o interessante, Márcia, é que a oração dele é ouvida, mas Betânia fez algo com Lázaro. O que, pastora? Quando ele diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai, mãos atadas, pés atados, amarrado, rosto coberto com lenço. Isso é o que Betânia faz com o morto. Isso é o que Betânia faz com aquele que é amigo de Jesus, mas está num buraco. Ela lacra as possibilidades de se levantar de novo. Nós temos uma fase na nossa vida, temos pessoas até perto, como em Betânia. Existiam tantos, mas que amarraram com faixas. Porque Betânia está dizendo assim: esse não levanta mais. Tem fase na nossa vida que pessoas prendem a mão, prendem o pé, fecham os olhos, porque desacredita que você pode levantar. Existe muita gente chorando, mas quem está chorando já deu o ponto final. Amarrou, prendeu, lacrou e disse: esse é o final dele. Verdade. Tem tanta gente fazendo isso conosco, né? Tem tanta gente dando ultimato na nossa história, quando a paz de Cristo está dizendo para você, independente daquilo que você está vivendo, e que a Betânia da sua vida conseguiu fazer com você. Márcia, Deus está nesse lugar dizendo assim: você está na fase que a Betânia te amarrou, te fez perder a visão, prendeu teus pés, prendeu as tuas mãos, como foi dito pela sua boca, para você perder o controle. Lázaro está dentro da caverna, impossibilidade de sair, e para muitos sentenciado a uma morte que não tinha mais volta, porque o próprio Cristo está dizendo: agora não é com meu amigo, é com meu Pai. E tem hora na nossa vida que a Betânia que está perto da gente já deu o final da história. Eles só lacraram porque não há possibilidade de sair. Eles só amarraram porque não tem como mais andar. Eles só prenderam porque não tem como mais ser liberto. Mas o impressionante é que Jesus diz assim: tirem a pedra. Ele não tira, porque a Betânia que está bloqueando de você ser apresentado é a mesma Betânia que vai ter que abrir o caminho para você passar. Aleluia. Ele é Deus para te dar uma paz que excede o entendimento, porque ele vai chamar o teu nome, independente das amarrações que está sobre você. Eu gosto de Jesus por isso, porque ele não resolve para chamar, ele chama resolvendo.